Fundo de infraestrutura AZQI está dentro do ambiente CETIP, é um dos maiores fundos no ambiente CETIPado. Eu vou trazer um pouquinho mais para você entender um pouquinho sobre como que está atualmente essa alocação do fundo e também como é que vem sendo ali o portfólio de modo geral. Fique comigo no vídeo que você vai gostar bastante. É o ponto principal, né? O fundo AZQI é gerido pela gestora AZQuest. E o que acontece, pessoal? Quando a gente vai olhar o patrimônio do fundo do AZQI atualmente, ele está em 1 bilhão 550 milhões. Então isso é bem legal, porque demonstra que o fundo está com bastante robustez e tem um patrimônio total elevado. Isso é bem legal porque a maior preocupação que existe dentro de um fundo imobiliário ou mesmo de um fundo CETIPado ali imobiliário é quando você tem um pequeno tamanho ali de patrimônio total. Isso faz com que as coisas sejam um pouco mais concentradas e você pode ter ali um ativo pesando de maneira muito intensa dentro do portfólio. Então suponhamos, se você tem 200 milhões de patrimônio, isso pode fazer com que você tenha uma alocação pouco diversificada. Isso aumenta a concentração, aumenta o risco. Não é o que acontece dentro do AZQI. O AZQI ele é bem diversificado, eu vou mostrar para vocês, e ao mesmo tempo tem um patrimônio bem elevado, isso é bem bacana. Quando a gente vai olhar aqui historicamente, o fundo entregou 174% de CDI, então isso é bem expressivo, porque a gente quando coloca a questão da isenção ali dos proventos, isso eleva bastante o recebimento do valor. Então quando a gente olha nessa imagem, né, a gente vê ali que a cota patrimonial é R$10,12 e o fundo está entregando R$12,50, então ele está entregando ali em torno de 125% do CDI isento de imposto. Então isso é muita coisa, é muito resultado. Quando a gente entra um pouquinho mais aqui na carteira do fundo, para entender como é que são as alocações, a gente vê que 55,7% está em energia, 0,2% em saneamento e 0,2% em biometano. Os outros 23%, né, pessoal, ele está em caixa. Então tem bastante coisa ali em caixa. Isso é bem legal porque ele pode pegar agora e comprar nesse momento em que os juros ainda está em patamar alto, mas mais do que isso, onde você encontra ativos que estão pagando ali CDI mais 4, CDI mais 5, pré-fixados muito bons. Então você consegue ter uma rentabilidade mais elevada se o fundo utilizar esse caixa para fazer uma alocação. Então isso é bem importante porque no momento de estresse é muito legal ter caixa, porque você consegue comprar ativo bom num preço barato. No momento que tiver 100% alocado, talvez estaria sofrendo um pouquinho mais o fundo. Então isso é bastante legal para o portfólio de modo geral. Além disso, né, pessoal, tem outras alocações ali que complementam 100% da alocação e hoje o fundo está em 6 setores diferentes e 10 segmentos ali dentro desses setores. São 35 ativos dentro do portfólio. Se você tem um fundo AZQI dentro do teu portfólio, não se esqueça de preencher o formulário que eu deixei aqui embaixo, porque eu quero conversar um pouquinho mais com você sobre essas alocações que você tem e como ter uma montagem de carteira mais completa, mais ampla e atendendo diretamente aquilo que você busca de provento mensal, além também do crescimento de patrimônio. Não se esqueça, preencha aqui embaixo o formulário, acho que vai ser bem legal a gente bater esse papo. Quando a gente entra na carteira do fundo, pessoal, o que acontece? A gente vai ver aqui Brasil Green Opportunities, Atom Energia. Então, o que acontece, né, pessoal? Ali hoje você vai ver é 5% do portfólio, 5%, 4,6% e assim vai descendo. Isso significa que tem bastante diversificação. 5% não é algo tão expressivo, é lógico, né, algo mais baixo, né? Se fosse tudo 2% seria melhor ainda, mas 5% está dentro do ponto de vista saudável. Então isso é bem legal, porque façam que você tenha uma alocação mais diversificada e ao mesmo tempo ali vai ter as garantias também dessa alocação, dessa parte de infraestrutura. Então, e quando a gente vai olhar esse 5% da alocação, por exemplo, que representa 80 milhões da alocação do fundo, a gente vê ali que está num duration de 3,4 anos, então é um ativo de mais ou menos 10 anos, depois eu vou passar para vocês ali a duration da carteira, e ao mesmo tempo você tem um spread de CDI mais 4, então é uma taxa bem elevada, então isso faz com que automaticamente você tenha um provento mais elevado também, por isso que o fundo está conseguindo ser bem robusto no pagamento de proventos. Além disso, é importante frisar, né, que hoje o fundo majoritariamente está alocado em CDI, então são poucos os ativos ali que estão em NTNB mais um percentual. Então, por exemplo, se a NTNB está IPCA mais 7, e ali no caso, por exemplo, da Rialma Energia, NTNB 2035 mais 3,10, então você automaticamente ali, essa dívida é IPCA mais 10. Isso é bem bacana também, é uma taxa muito boa, isenta de imposto. Quando a gente vai para a segunda parte da carteira, a gente vai vendo ali, a gente fecha aquela carteira core, que é basicamente toda a alocação dentro de ativos de dívida ali dentro do portfólio, que representa 62% do portfólio, 962 milhões. O que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, o duration da carteira total tem 4,6 anos, então são sim ativos mais longos. Eu vejo isso com bons olhos, porque automaticamente quando você tem um ativo mais longo gerando provento com uma taxa mais elevada, é melhor. Porque o problema é se você tivesse ativos ali com vencimento em 2028, 2029, e suponhamos que lá o CDI esteja numa taxa mais baixa ou mesmo o spread
ali dos ativos e você tem que alocar CDI mais 2. Você vai trocar um CDI mais 5 por um CDI mais 2. Isso acaba sendo desvantajoso. Um prazo um pouco mais longo ajuda bastante no portfólio. Além disso, o spread médio da carteira é de 4,27 acima do CDI. Então, isso é bem representativo. E quando a gente vai olhar aqui, então, 62% está dentro dessa carteira core, aí mais 15% está dentro da carteira trading. O que é carteira trading, pessoal? Eles vão fazer alocação em outros fundos da própria gestora ou de alguma outra gestora ou uma debênture. Então, você vê aqui que eles vão ter o AZEL, que representa 7,9% do portfólio. Parece que é uma concentração mais elevada, mas você tem que lembrar que automaticamente é um fundo inteiro. Então, vai ter uma diversidade de alocação ali dentro. Então, além dos outros fundos também. É claro que quando você faz esse tipo de alocação, né, e são outros perfis de fundo, automaticamente tanto o duration diminui, como também o spread total. Ali vai ser spread de CDI mais 2,35. Então, um spread menor para ter uma cautela, é uma alocação bem interessante. É melhor do que o caixa que eu vou mostrar aqui agora. Mas ao mesmo tempo, o fundo vai conseguindo então fazer essa realocação e entregar um pouco mais de resultado. Quando a gente fala do caixa, quase 23% do fundo, ele vai render ali CDI mais zero. Pode ver aqui nessa linha. Então, o que isso significa, né, pessoal? CDI mais zero é simplesmente caixa mesmo. O fundo está conseguindo carregar esse ativo, esse caixa mais elevado. Daqui a pouco ele começa a fazer essas alocações e rentabiliza mais para o teu portfólio. Aqui um pouquinho das operações. Então, são 3 operações diferentes nessa mesma tela, né, pessoal? A Brasil Green, ali com geração hidroelétrica. Isso é bem legal. Ela é solar e hidrelétrica. Hoje é muito mais difícil você ter uma liberação para energia hidrelétrica, por questão de alagamento de ambiente, etc. A segunda, que é a Atom Energia, já é geração solar. E a terceira, a Rialma, ela é transmissão de energia. Então, são setores diferentes ali dentro da própria energia, mas que vai fazendo e complementando um bom dividendo. Em resumo, sobre a ZQI é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de comentar aqui embaixo se você tem uma ZQI no teu portfólio, se você pensa em comprar mais, se você pensa em adquirir um fundo assim. Deixa um comentário aqui embaixo. Tenho certeza que vai ser bem bacana para todo mundo tentar entender um pouquinho mais sobre como que está a alocação e como que está essa demanda por fundo. Um grande abraço, até a próxima.